Paz do Senhor Jesus, amém. Quem é de Jesus, diga glória a Deus. Que bom poder estar no meio do povo de Deus, para juntos prestarmos culto ao Senhor. Queridos, quantas pessoas nos visita pela primeira ou segunda vez? Dá um sinal com a mão para que eu possa conhecer. Você que está nos visitando pela primeira ou segunda vez, temos ali atrás, glória a Deus. O irmão que também está nos visitando, lá atrás também. O que a igreja tem para dizer para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente. Você que não ganhou esse livro, dá um sinal com sua mão, eu vou abençoar você com esse livro. Você que não ganhou, levanta a sua mão. Você que está nos visitando também, aqui na frente tem uma irmã aqui, ó. Aqui o irmão também, ó. Tem duas pessoas aqui na frente. Depois o obreiro ajuda aqui, o obreiro Daniel, a obreira Claudiva. Uma nova vida em Cristo, tem também aqui o Evangelho de Marcos, nesse livro do pastor Rubens Cunha. Depois você vai ler na sua casa e esse livro vai abençoar a sua vida, amém? Quem não ganhou, dá um sinal com a mão, que eu vou estar presenteando você. Hoje, nós estamos no encerramento da campanha A Alegria do Senhor é a Nossa Força. Você crê nisso? Que a alegria de Deus é a sua força? É isso que a palavra de Deus declara. E hoje nós vamos estar ministrando algo da parte de Deus para o seu coração. Deus vai falar com você tremendamente. Você crê nisso? Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo no Salmo 126. Salmos 126, se você trouxe sua Bíblia. Hoje é o encerramento dessa campanha poderosa. A alegria do Senhor é a nossa força. Salmos 126, a partir do versículo 1. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. E se você não estiver com a sua Bíblia, acompanhe aqui na projeção. Salmos 126, quem achou, diz eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz eu também amo a Bíblia. Todos acharam? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Salmos 126, o verso 1 a seguir diz assim: quando o Senhor trouxe de volta os cativos a Sião, éramos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso nos alegramos. Trazer-nos outra vez do nosso cativeiro. O Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Aquele que vai adiante, chorando enquanto leva a preciosa semente, sem dúvida, voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amém? Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça e repita essa oração assim comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Diga: ministra o meu coração. É o que eu oro, peço e te agradeço. E você que crê diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim. Nós precisamos entender que Deus está feliz com cada um de nós, amém? Deus está feliz com você. Deus está alegre por você estar aqui nessa noite. Deus está alegre por você ter vindo buscar a presença dEle, adorar o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente pensa: Deus está triste comigo. Mas Deus não está triste com você. Deus está feliz por você, porque você é um filho amado dEle, amém? E nós precisamos entender que na vida existem alguns níveis de alegria. Todos nós na vida passamos por alguns níveis de alegria. Ou uma criança, é fácil de você deixar uma criança alegre, sim ou não? O que você precisa dar ou oferecer para uma criança para ela ficar alegre? Balinha, pirulito, chiclete. Dá uma balinha para uma criança, ela fica feliz ou não fica? Fica feliz da vida. Então o nível de alegria de uma criança é comer doce, é comer essas coisas, salgadinho. É um nível de alegria. E tem muita gente
que na vida está nesse nível. Qualquer coisa deixa ela feliz. Coisas simples, coisas pequenas é o suficiente para deixar essa pessoa feliz. Então a gente vai crescendo e o nível para nos deixar alegre vai mudando. Uma criança, você alegra o coração dela com uma balinha, com um doce. Já um adolescente, ele não quer mais saber de balinha, ele quer ser reconhecido. Um adolescente, você quer deixar um adolescente alegre, tem que dar um celular, é ou não é? Faz seus 15, 16 anos, ele não quer mais balinha. Meu pai, quando era o meu aniversário, eu era um adolescente, eu dizia assim: pai, meu aniversário está chegando, eu quero presente. E ele dizia assim: até uma balinha é um presente. Eu falei: não, mas não quero balinha não. Falava para ele: eu não quero balinha, já não me alegra mais. Eu era um adolescente. Então o nível de alegria foi mudando. Quando é criança, uma balinha deixa uma criança satisfeita e contente. Mas quando se torna uma adolescente, já a balinha já não resolve, tem que ser um celular. Muitas vezes tem que ser um tablet, um computador, uma moto. Tem que ser coisas maiores, sim ou não? Você já foi adolescente, ou você é uma adolescente, você sabe do que eu estou falando. Só que quando a gente chega na fase adulta, a gente não quer mais saber de celular. As nossas conquistas mudam. Agora, o que vai deixar você alegre não é uma balinha, não é um celular, mas são conquistas maiores, como um casamento, como uma casa própria, ou um terreno, um comércio. São coisas maiores que vai deixar você feliz, sim ou não? Então os níveis de alegria, elas vão mudando. Muda ou não muda? Muda. Dependendo da idade, o nível de alegria muda. Só que quando a pessoa chega numa idade, já da idade ali, uma pessoa idosa, a idade avançada da sua velhice, essas coisas materiais já não perdem, não tem tanto sentido, já perdem a significância para ela. Você vai dar um celular para um idoso, ele nem liga. Você vai dar uma casa, ele nem liga, porque ele já está sabendo que está chegando o fim da vida, sim ou não? O que alegra um idoso, uma pessoa numa idade, é ter a família reunida, é ter as pessoas ali presentes, amando, ter pessoas para conversar. Então a gente percebe que o nível de alegria vai mudando. Muda ou não muda? Deixa eu perguntar para você: o que hoje acontecesse na sua vida deixaria você feliz? Pensa aí. Se você ganhasse um celular hoje, você ia ficar feliz? Um pacote de balinha, hoje ia ter um pacote, um pacote de balinha, não ia ficar feliz. Um celular, fala: não, celular eu já tenho, não preciso mais de celular não. Uma casa, uma moto, um carro, o que te deixaria feliz hoje? O que iria encher o seu coração de alegria, que ia transbordar, ia fazer você ficar feliz? Aí talvez você fala: hoje, uns 10 mil reais, 50 mil, uns 100 mil reais, eu ia ficar feliz. Tem gente que diz hoje: não, se eu tivesse a minha mãe e o meu pai de volta, eu ia ficar muito feliz. Então nós precisamos entender que existem níveis de alegria, mas chega um momento da vida que a maior alegria de uma pessoa, sabe qual é? É ter Deus. A maior alegria de uma pessoa é ter a presença de Deus. Quando a gente chega nesse nível de maturidade, porque isso é maturidade, em saber que as coisas dessa vida são passageiras, e que a coisa melhor dessa vida é ter a presença de Deus, aí você chegou no nível maior de alegria, que é o nível da presença de Deus. É a coisa mais preciosa que você pode ter, é a presença de Deus. Agora eu preciso entender que Deus, Ele é a fonte da alegria. Você quer ter dinheiro, o dinheiro ele traz uma alegria passageira. Você quer ter bens materiais, os bens materiais trazem alegria passageira. Mas o que não se esgota, uma alegria que permanece, chama-se a presença do Deus Todo-Poderoso, amém? Por isso que Jesus disse: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados,
por coisa alguma, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu coloco Deus como a minha fonte de alegria, quando eu coloco Deus como minha prioridade, as outras coisas vão acontecer na minha vida, as outras coisas virão, mas eu preciso entender que a minha maior alegria tem que ser em conhecer o Deus Todo-Poderoso, amém? Deus é um Deus alegre. E o que deixa Deus alegre? Você sabe? Dinheiro deixa Deus alegre? Celular, carro, moto, essas coisas não deixam Deus alegre. Deus não precisa de nada para ficar alegre. Você sabia disso? Deus não precisa de nada para Ele ficar alegre. Por quê? Porque Deus por si só se basta. Deus, Ele é alegre com Ele mesmo. Deus, Ele não precisa de nada para ser feliz. Deus, Ele não precisa de nada para ser alegre. Ele mesmo se alegra com a presença dEle. Deus que nós servimos é um Deus que não precisa de nada para ser Deus. Ele por si só é Deus. Você compreende isso? Deus não precisa de nada para ser feliz. Só o fato dele ser Deus, ele já é feliz. Deus, ele não precisa de nada para ele se alegrar, porque a presença dele já é a fonte de alegria, amém? E quem tem a presença de Deus, vive alegre. Quem está na presença de Deus, quem entra nessa presença, quem se embriaga dessa presença, quem se enche dessa presença, vive feliz, meu irmão. Porque Deus é fonte de alegria, amém? Deus é a fonte de alegria. Não tem nada que você faça, não tem nada que eu faça, que vai deixar Deus mais alegre. A alegria dele já é imutável, ele já é alegre por si só. Por isso que nós precisamos da presença dele, para que essa alegria também transborde em nós, amém? Agora ouça, existem algumas coisas que deixam Deus feliz. Ah, bispo, mas o Senhor não falou que Deus não precisa de nada para ser feliz? Sim, Deus não precisa de nada para ser feliz. Deus não precisa de nada para ficar alegre. Mas existem coisas que fazem com que a alegria de Deus transborde. Por exemplo, para você entender, Deus, com coisas que a gente faz, com coisas que você possa fazer, Deus fica alegre não por Ele, mas por você. É como você que tem um filho. Muitas das vezes você já está alegre pelo seu filho, sim ou não? Você já está alegre. Mas existem coisas que acontecem na vida do seu filho que deixa ele feliz, e por ele ficar feliz, você fica feliz por causa dele. É assim ou não é? Você já está feliz, é o seu filho, é a sua filha. Talvez o seu filho, a sua filha passou em um vestibular. Você já está feliz com o seu filho. Mas quando você vê o seu filho alegre porque ele teve uma conquista, ou que seja que passou no vestibular, ou que talvez arrumou um emprego, ou que talvez arrumou um casamento, e o seu filho, a sua filha está feliz, e você fica feliz por causa dele. Assim é Deus. Deus, ele já é feliz, Deus, ele já é alegre. Mas existem coisas que acontecem com nós, que Deus fica feliz por causa de nós, amém? Porque Ele ama ver o seu povo feliz, Ele ama ver a gente alegre. E uma das coisas que deixa Deus feliz é a criação. Quando Deus criou as coisas que existem, tudo que Deus criou, os céus, a terra, e todo dia, no final da criação, a Bíblia dizia: e viu Deus que era bom. Quando a Bíblia está dizendo e viu Deus que era bom, a Bíblia está dizendo que Deus ficou alegre, que Deus ficou feliz com a criação, que Deus ficou feliz com aquilo que Ele tinha criado. E quando Deus cria o homem, homem e mulher, a Bíblia diz: e viu Deus que era muito bom. Era muito bom. Deus está feliz por você ter vindo a esse mundo. Você crê nisso?
Eu pergunto para você: você está feliz em ter nascido? Você está feliz em ter vindo a este mundo? Se alegre, porque Deus está feliz com você, porque você é obra da criação dele, amém? Nós somos obra da criação de Deus. Deus ficou feliz quando criou o homem, Deus ficou feliz quando criou o ser humano. Então a criação alegra o coração de Deus, não por causa dele, mas por causa de nós, porque faz com que ele transborde a alegria dele na nossa vida através da criação, amém? Deus, ele se alegra com a criação dele. Outra coisa que deixa Deus feliz em ver acontecer na nossa vida é quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz que toda vez que um pecador se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Jesus, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, aceitando Jesus como seu Salvador, há o que no céu? A Bíblia diz que tem o que no céu quando uma pessoa se converte ao Evangelho? Tem festa. Deus fica feliz por causa dele? Não, por causa dessa pessoa que agora está no caminho de salvação, por causa dessa pessoa que não vai ser condenada. Deus fica feliz por causa de nós que estamos na presença dele. Então uma das coisas que deixa Deus feliz, primeiro, é a sua criação. Segundo, são pessoas que se arrependem. Deus não está buscando ninguém perfeito. Deus sabe que você não é perfeito. Deus sabe que eu não sou perfeito. Mas o que Ele quer de mim e de você é um coração arrependido. O que Deus quer de você é que você reconheça as suas falhas e se volte para Ele de todo o coração, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. E não há salvação em outro lugar, Senhor, a não ser na Tua presença. Reconhecendo diante dEle que você precisa do perdão dos seus pecados, e Ele fica feliz quando você se volta para Ele, porque Ele pode te perdoar e te purificar. Não importa o pecado, não importa quão distante você está de Deus, Ele está pronto para te receber de braços abertos, amém? Então Deus fica feliz, não por causa dele, mas por causa das pessoas. E isso faz com que dê rebote na vida delas. Isso faz com que a graça de Deus se manifeste na nossa vida, quando nós nos voltamos para Deus de todo coração. Outra coisa que deixa Deus feliz é a fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: sem fé é impossível o quê? É impossível fazer o quê? Agradar a Deus, deixar Deus contente, deixar Deus feliz. E nós precisamos entender: aquele que se achega diante de Deus precisa crer que Ele existe. Você crê que Deus existe? Você crê que Deus é real? Deus não é fruto da nossa imaginação. Deus não é fruto de uma história inventada. Não, Deus, Ele existe. E eu preciso crer que Ele é real. E eu preciso crer que Ele está aqui. Por que Ele está aqui? Porque a palavra dEle declara: aonde houver duas ou mais pessoas reunidas no nome dEle, Ele se faz presente, amém? Deus está presente neste lugar. Você crê nisso? Deus está aqui. Deus está aqui no nosso meio. Talvez você diz assim: faltou fulano, faltou ciclano, não veio hoje. Mas só não faltou Deus, porque Ele está aqui. E você pode sentir a presença dEle aí onde você está. Você pode sentir Ele aí do seu lado, dizendo para você: eu estou feliz com você, meu filho, porque você veio nessa noite me adorar. Você pode sentir Ele do seu lado, dizendo: eu estou feliz com você, porque você está me buscando. Ele está aqui. A presença dEle é real neste lugar, amém? Você pode declarar isso? Diga: a presença de Deus é real neste lugar. A presença dEle é real. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer, ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E você serve a Deus
e você é um cristão, é um filho e uma filha de Deus, mas você tem medo das coisas darem errada. Se você está deixando o medo tomar conta do seu coração, o medo não vai agradar a Deus, porque Deus não nos deu o espírito de medo. O medo não vem de Deus. Se você serve a Deus, mas você está com dúvida do seu futuro, você está preocupado com o dia de amanhã, você está preocupado em passar dificuldade e necessidade, você não está crendo em Deus, porque Deus é um Deus de provisão. E a Bíblia diz: eu nunca vi um justo mendigar um pão, e nem a sua descendência. Deus nunca deixou um justo passar dificuldade. Deus nunca deixou um justo passar necessidade. E por que você irá passar? Você está deixando o diabo roubar a sua fé. Você precisa crer no Senhor. Você precisa crer na palavra de Deus. E precisa crer que Deus está contigo. E precisa crer que as coisas vão melhorar. E precisa crer que Deus vai abrir portas grandes na sua vida. Amém? O texto que nós lemos está mostrando o povo de Israel voltando do cativeiro. E eles estão dizendo: nós estamos como aqueles que sonham. Você já teve um sonho bom? Eu já tive N sonhos bons. E quando eu acordava, e parecia que aquele sonho era real. Eu tive um sonho uma vez que eu ganhei uma moto no sonho. E quando eu acordei feliz. Mas o sonho era tão real que eu fui caçar a moto. Só que era só no sonho. Mas Deus foi tão bom, com 2 semanas depois eu ganhei a moto. Deus é bom. E no dia que eu ganhei a moto, eu lembrei do sonho. Eu falei: eu sonhei com essa moto há 2 semanas atrás. E é bom sonhar, é ou não é? Quando você sonha com coisas boas acontecendo. O povo de Israel está voltando do exílio, do cativeiro, que eles estavam presos como escravos. E eles estão dizendo: nós estamos como aqueles que sonham. Eles estão dizendo: a nossa boca se encheu de risos, de cântico. Eles estavam felizes. Uma pessoa feliz, ela canta, sim ou não? E talvez Satanás quer que você murmure, quer que você reclame. O povo de Israel estava caminhando rumo à terra prometida. Segundo alguns estudiosos, levaria 3 dias. Mas a maioria fala que levaria 40 dias para chegar nessa terra, neste lugar, pelo caminho que eles estavam passando. Tinha um caminho mais curto, que era 3 dias, mas eles foram por outro caminho, porque não estavam prontos para a guerra. Se eles fossem pelo caminho que levava 3 dias, eles tinham que passar por guerra, e eles não tinham armas para a guerra. Então Deus levou eles por outro caminho, que levava 40 dias. 40 dias para conquistar uma promessa. 40 dias para tomar posse de uma terra que Deus havia prometido. E sabe quanto tempo eles levaram para conquistar essa promessa? 40 anos. 40 anos. Por que eles levaram 40 anos para conquistar algo que iria demorar 40 dias? Por conta da murmuração. Se você murmura, você está atrasando muita coisa de Deus na sua vida. Se você é uma pessoa que reclama da vida, se você é uma pessoa que reclama de muita coisa, se você é uma pessoa insatisfeita com muita coisa que está acontecendo na sua vida, e nos seus lábios somente murmuração, reclamação: porque nada dá certo na minha vida, porque comigo é desse jeito. Se você passa o tempo da sua vida murmurando, reclamando, você está atrasando a bênção de Deus. Você está atrasando a promessa de Deus na sua vida. Por isso eu quero dizer para você, a partir de hoje, não murmure, não reclame de nada. Não murmure, não reclame. Seja como aquele povo, enche a sua boca de cântico, amém? E adore o Senhor. Porque quando você murmura, você atrasa a promessa. Quando você reclama da vida, quando você perde tempo murmurando, você está atrasando o que Deus tem para você. E eles disseram assim: nós estamos felizes. O gentio, as pessoas estão dizendo:
grandes coisas fez o Senhor por eles. Eu pergunto para você: Deus fez coisas grandes na sua vida? Deus fez coisas grandes na sua vida? Você consegue ver isso? Eles viram. Por que eles estavam felizes? Por que eles estavam alegres? As pessoas estavam dizendo, e eles mesmos reconheceram, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Pare e pense hoje. Olhe para a sua vida. Você consegue ver as grandes coisas que Deus já fez na sua vida? Você consegue ver as grandezas de Deus? Se Deus fez grandes coisas na sua vida, são motivos de você estar alegre. Eu estou feliz porque Deus fez grandes coisas na minha vida, e muito mais ainda vai fazer, e assim vai ser na sua vida, amém? Por que eu tenho que me alegrar, bispo? Porque Deus está fazendo grandes coisas na nossa vida, e uma das grandes coisas que eles reconheceram foi serem libertos, saírem do cativeiro. Talvez você pense assim: não, que grande coisa, cadê o carro, cadê a moto? Deus te tirou do inferno, da condenação eterna. Deus salvou a sua alma. Você acha isso uma coisa pequena? Isso é grande. Deus te tirou da prisão de Satanás. Deus te tirou dos cativeiros do inferno. E você deveria estar alegre por isso, porque grandes coisas o Senhor fez na sua vida. O Senhor fez grandes coisas na minha vida. Com 15 anos de idade, quase que eu parti dessa vida. Com 15 anos de idade, quase que eu tive a minha vida ceifada. E eu estava perdido, longe de Deus. E até hoje eu louvo o Senhor, porque naquele grande dia, o Senhor me deu um grande livramento e mais uma oportunidade de poder servir a Ele. Grandes coisas o Senhor fez por nós, amém? Existem muitas coisas que você não vê, mas Deus já te deu muitos livramentos. Deus já te protegeu de muitas coisas. E o povo estava cantando, louvando o Senhor e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Talvez você está triste porque está olhando para o futuro, mas esqueceu de olhar para o que Deus já fez na sua vida. Você já não é mais a mesma pessoa de outrora. O Senhor fez muitas coisas na sua vida, o Senhor te abençoou, o Senhor tem abençoado a sua casa, e isso é motivo da gente estar feliz, amém? E a maior alegria do ser humano tem que ser a presença de Deus. Eles estavam felizes, reconhecendo a grandeza de Deus, e reconhecendo que não tinha nada mais precioso do que a presença do Senhor. Esse é o nível de maturidade que Deus quer que você chegue. Porque quando você chegar nesse nível de maturidade e entender que está na casa de Deus, que era o que Davi dizia. Davi disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só em ser convidado, Davi já ficava alegre. Imagine Davi na igreja. Davi, quando ele trouxe a arca de Deus de volta para Israel, ele entrou dançando de tal maneira, entrou tão feliz, que a esposa dele, Mical, que era filha do rei Saul, disse: você não parece um rei, você parece um plebeu, uma pessoa comum, no meio desse povo dançando. E Davi, então, explicou para ela que ela não entendia o que é estar na presença de Deus. Ser crente, meu irmão, não é algo triste. Se você pensa que ser crente é algo triste, então você não entendeu o que é a presença de Deus. Então você não acessou a presença de Deus. Porque a religião, sim, ser preso numa religião é algo triste, mas acessar a presença de Deus é motivo de alegria, amém? E Davi acessou essa presença. E quando ele pecou, ele vai dizer para o Senhor na sua oração, dizendo: Deus, não retires de mim a alegria da tua salvação. Até a salvação, o salvo, ele é alegre em ter a alegria da salvação. E nós, como cristãos, precisamos experimentar essa alegria da presença de Deus, amém? Eu pergunto para você: você está feliz?
Se você não estiver feliz, esteja feliz em conhecer o Senhor. Se você não estiver feliz, busque a presença de Deus, para que você possa ter essa alegria no seu coração. Amém? Eu quero orar por você, para que Deus faça grandes coisas na sua vida, para que você possa encher a sua boca de riso. Essa semana você vai dar risadas de alegria no que Deus vai fazer. Você crê nisso? Essa semana Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, e você vai ficar como aqueles que sonham, dizendo: meu Deus, o Senhor é bom, Senhor, o Senhor é maravilhoso, e a sua boca vai se encher de risos. Amém? Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eu sei, irmãos, tem hora que a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz isso: eles semearam com lágrimas, mas eles não tiveram dúvida que a colheita viria, e veio. Talvez você tenha plantado com lágrimas, mas eu quero dizer para você, você vai colher com alegria. Amém? Feche os teus olhos neste momento. O Senhor quer que você entenda nessa noite. Existem níveis de alegria, mas o maior nível de alegria é a presença dEle. Talvez você tenha buscado alegria nesse mundo, alegria nas bebidas, nas drogas, nas farras, nas festas, mas todas essas alegrias são passageiras, e todas elas deixam um vazio na alma. Só existe alguém que pode encher o seu coração de alegria, que é a presença de Deus. Você precisa conhecer esse Deus alegre, você precisa conhecer a presença dEle. Ele te chama para que você venha conhecer essa presença dEle. Ele está dizendo para você: eu tenho uma alegria para o seu coração, mas não é uma alegria passageira, é uma alegria eterna, é uma alegria que enche o nosso coração. Então neste momento, convida Deus para encher o seu coração de alegria. Talvez você tenha andado triste, desanimado, preocupado. Diga para Deus nessa noite, diga: Deus, eu quero experimentar dessa alegria. Diga para Ele, diga: Deus, eu quero poder declarar, Senhor, eu quero que as pessoas declarem isso. Ele está feliz, eles estão felizes, porque Deus fez grandes coisas na vida dele. O Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida, meu irmão. O Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida, minha irmã, porque Deus, Ele se alegra em ver você feliz. Deus, Ele se alegra em ver você alegre. Deus, Ele se alegra em ver você contente. Deus não quer ver você triste, desanimado, sofrendo, não. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a história da tua casa. Deus quer mudar a história da tua família. E o Senhor está dizendo nessa noite: venha experimentar da minha alegria, venha experimentar da minha presença. A presença dEle traz alegria. Para isso você precisa crer, para isso você precisa acreditar naquilo que a palavra do Senhor Deus diz. Você precisa crer que Ele é um Deus provedor, você precisa crer que Ele é um Deus todo-poderoso, você precisa crer na provisão do Senhor. O Senhor não vai deixar faltar na tua casa, o Senhor tem guardado a tua casa, o Senhor tem guardado a tua família. Pai, nessa noite, Deus, eu oro para que o Senhor traga alegria ao coração dos teus filhos. Encha esse coração de alegria, meu Pai. Enche o coração da tua filha de alegria. Que a tua igreja possa dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se renda ao Senhor nessa noite de todo o seu coração. Isso, com seus olhos fechados, diga para Ele: Senhor, eu quero experimentar essa alegria. Aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso, Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas. Declare isso de todo o coração. O Senhor por nós.
grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Mas quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Aleluia. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, com palmas, os nossos lábios adore o de Senhor. louvor, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor Celebre. por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou. Declare isso de todo o seu coração. É que o Senhor restaurou minha sorte, e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Os sonhos de Deus. Declare: estou vivendo. Estou vivendo sonhos de Deus. Há uma nova canção. Tem uma nova canção, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Declare isso de todo o seu coração. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. E quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Mas quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta a sua mão. Em nome de Jesus, chegou o tempo da colheita de Deus sobre a sua vida. É um tempo de abundância, é um tempo de fartura, é um tempo de prosperidade. Pai, eu quero declarar nesse novo tempo, meu Pai, na vida do teu filho, da tua filha, um tempo de abundância,
um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de prosperidade. Que o Senhor possa fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, ó Deus, daquilo que imaginamos, meu Pai. Que o Senhor faça infinitamente mais na vida do teu filho, da tua filha, ó Deus, que essas pessoas possam ter testemunho para contar, meu Pai, de coisas grandes que o Senhor irá fazer ainda esta semana, meu Pai. Eu quero declarar, meu Pai, ó Deus, a bênção do Senhor. Eu quero declarar a colheita do Senhor sobre esta casa, sobre essa família, Pai. Eu quero declarar um novo tempo, meu Pai, que a nossa boca se encha de riso, que o nosso coração se encha de alegria, e que possamos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Declare comigo, diga: grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. E se você crê nisso, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Ainda em pé, querido, Deus está fazendo grandes coisas na sua vida, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus está fazendo grandes coisas na sua vida. Você crê nisso? Saia daqui nessa certeza, amém? Terça-feira agora nós temos a reunião de mulheres. Você que é mulher não pode perder. Cadê as mulheres de Deus? Dá um glória a Deus aí. Amém. Terça-feira está sendo uma bênção. Uma terça é das mulheres e outra terça é dos homens. Essa terça é a terça de vocês, é a terça do Chá Raízes. Venha participar, amém? Quarta-feira eu vou dar continuidade, uma mensagem, um estudo que eu comecei aqui sobre autoridade espiritual. Comecei hoje pela manhã. Na quarta-feira nós vamos dar continuidade. Se você não veio hoje pela manhã, venha na quarta-feira, que é algo destravador, amém? Quarta-feira nós estaremos dando continuidade no estudo sobre autoridade espiritual. E sexta-feira nesse ministério tá fraco. Sexta-feira forte. Em nome de quem? De Jesus. Eu quero convidar vocês a trazer os doentes, irmão. Você conhece alguém que está doente, sofrendo no vício da droga, da bebida, alguém que é vítima de feitiço, vítima de inveja? Traz essa pessoa. Alguém que precisa de um milagre, traz essa pessoa para receber o milagre, para receber a cura dela, amém? Deus está fazendo grandes coisas aqui na sexta-feira. Pessoas estão sendo curadas, libertas. Teve um homem que veio das Caraíbas de Melo, assistiu o culto na sexta-feira. Nós oramos por ele e ele estava com problema nas pernas, e ele saiu daqui ainda com problema. A gente orou, ministrou cura. Só que quando ele chegou na casa dele, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele foi curado, amém? Foi curado. A mulher contou para nós, falou: pastor, ele mandou dizer que até parar de beber e fumar ele parou. Falei: glória a Deus, Deus fez a obra completa, amém? Ele ficou tão feliz pelo que Deus fez na vida dele, da cura das pernas, que não estava nem conseguindo andar direito. Veio das Caraíbas de Melo, assistiu o culto aqui. Num culto, Deus curou ele. Então tem muitas pessoas que você conhece que está precisando de um milagre. Convide para vir e receber o milagre na sexta-feira, amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. A obreira Claudiva vai fazer essa oração. Lá no final, você que não tem o nosso número do WhatsApp, pega. Os obreiros vão entregar para você um cartãozinho. Você vai salvar e mandar um oi, para eu poder salvar o seu número. E aí eu vou mandar para você mensagens de fé, orações, e a gente vai estar durante a semana abastecendo você, amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto? Amém. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa. Que Deus continua usando o nosso bispo tremendamente, em nome de Jesus. Deus amado e Deus querido, ó Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para te agradecer, ó Deus, por a tua palavra, Senhor. Ó meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade, Pai. Ó Deus, eu quero te pedir, meu Pai, te clamar. Nos leva, meu Pai, para nossos lares. Ó Deus, assim como o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos leva em paz, Senhor, diante da tua proteção, meu Pai, diante do teu poder, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos protege, meu Pai, de todo laço do mal. Ó Senhor, nos guarda debaixo das tuas asas, meu Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.